Mas agora, vamos conversar com o pessoal de casa? Faladinho. Agora eu quero ver se você de casa vai ficar atento, hein? Porque assim, consórcio e financiamento são duas formas comuns de adquirir alguns bens, como imóveis, por exemplo, veículos, mas cada um tem as suas vantagens e desvantagens. E aí vem a pergunta: quanto tempo você está disposto a esperar pelo seu sonho? Pois é, né, Abi? Quando a gente fala disso, é sempre bom lembrar que a gente não está falando só de dinheiro, de conquistar, comprar coisas. Muitas vezes são sonhos das pessoas mesmo. E aí pagar menos e esperar um longo período ou pagar mais e ter o bem em mãos quase que de maneira imediata é uma dúvida recorrente nessa hora, viu? O fator determinante, por exemplo, pode ser a urgência, a sua necessidade. Mas aí a gente precisa ficar esperto, né? Para não se precipitar e acabar escolhendo aquela opção errada e que não vai favorecer as nossas finanças. De repente não vai favorecer a finança. Por isso, agora o Viva Tarde tira todas as suas dúvidas a respeito das modalidades de crédito para você comprar alguma coisa de valor mais alto, como se for a casa, o carro, e a gente vai decidir entre consórcio e financiamento. E quem nos explica o assunto é o gestor financeiro Rodrigo Costa. Seja muito bem-vindo, Rô, à nossa casa. Obrigada. De volta, né? De volta. Rodrigo, prazer, viu? Seja bem-vindo. Bom Seja bem-vindo. Prazer é meu de estar aqui de novo. Cada vez mais bonita, né, Bia? Obrigada. Como diz o pessoal, bons olhos, né? Não estão mentindo, Não né? estão mentindo, de fato. Obrigada. Conta pra gente qual que é a diferença de consórcio e financiamento. Bacana, porque vocês já contaram tudo, né? De fato, o poder da escolha é o que vai diferenciar dependendo da nossa urgência. E hoje existe um apreço pelo consumo muito, como é que eu posso dizer? Todo mundo quer para ontem. Então a gente não sabe mais o que é urgente e o que é prioridade, né? Então tem que tomar alguns cuidados com algumas pegadinhas. Por exemplo, esse ano a gente ainda tem um fator da inflação, que é, né, quando a gente fala de financiamento, nós temos que nos atentarmos à taxa Selic, que é a taxa que governa o nosso mercado como taxa de juros. Então, hoje a gente está num momento que ela está numa crescente. Quando a taxa está numa crescente, não está favorável para quem quer dinheiro emprestado. Está favorável para quem quer guardar dinheiro, porque é o melhor momento da rentabilidade daquele valor. Então, quem tem dinheiro guardado, não recomendo gastar. E financiamento tem que tomar muita cautela, né? Eu sempre gosto de trazer qual é a necessidade, de fato, de ter aquele imóvel. Esse ano, a gente, com as taxas altas, a gente só recomenda se a pessoa, de fato, tem uma previsibilidade de quitar antes, né? Se ela vai conseguir, de repente, quem é CLT, ter o FGTS para estar amortizando, porque ela não vai pegar num bom momento. O ano que vem já tem tendência de melhora, né? Até porque ela vai bater no teto, mas esse ano, de fato, se puder esperar, o consórcio acaba sendo uma excelente opção. Até porque consórcio não tem taxa de juros, né? Só tem a taxa de administração. Explica para o pessoal de casa o que é a taxa Selic, Rô. Legal. A taxa Selic é uma taxa que é definida pelo cupom, que rege os juros que tanto conta corrente quanto inflação acaba provocando uma mudança no cenário econômico do país como um todo. Então, basicamente, quando a pessoa fala assim, a inflação está alta, né? Na verdade, quando a gente vai lá mesmo, é a Selic que está influenciando todos esses fatores. E aí o governo, por sua vez, para conter a inflação, às vezes solta crédito, mas aí a gente tem uma questão de consciência, né? O crédito consciente que a gente tem que tomar cuidado e que a gente fica nessa sinuca, porque tudo indica para o consumo, né? E a gente tem que saber o que de fato é para aquele momento de consumir ou não. A gente está, Rodrigo, com a Selic em 15%, Vai né? chegar a 15%. Vai chegar ela a 15%. Está nos 13 e pouco, mas a previsão do Copom, né, que é o órgão que regulamenta, que define, é chegar a 15% até o final do ano. Como é que ela incide nesse caso? É de maneira anual, é isso? Ela na verdade, a Selic sempre existe, né? Mas ela tem hora que ela está numa baixa e tem hora que ela está mais alta. Por exemplo, a pandemia, por todo o cenário, né, desastroso que foi no mundo como um todo, mas ainda assim, para quem queria financiamento, foi um bom momento, porque a taxa Selic o governo baixou para que as pessoas pudessem, de fato, fazer uma movimentação do mercado. Então, muitas pessoas aproveitaram o momento porque pegou uma taxa, por exemplo, só para simular aqui para vocês, uma média de 5%. Nossa. Hoje a gente está falando de uma taxa de 10% a 11%, 12%, 13%. 15%. 15%, né? Então, é muito preocupante fazer uma aquisição, né, de um imóvel sem uma estrutura. Eu vou quitar rápido. Beleza, vai pegar uma taxa Selic, mas vai quitar, tá ok.
Então, é importante a gente ter um nível de consciência e não agir pela emoção, não agir pelo impulso. Eu falo que quando a gente vai falar de dinheiro, a gente tem que agir de forma racional, porque o emocional com o dinheiro não dá certo. Não dá certo. A gente tem aqui, vamos aqui no Flip para você ir explicando pra gente. Legal, perfeito. Conta pra gente. Onde que eu fico aqui? Pode ficar aqui? desse lado, Legal. Aqui eu quis trazer um comparativo para ficar até mais fácil para os espectadores, né? Coloquei um valor redondo. A gente hoje tem poucos imóveis aí no valor de 100 mil reais, mas para a gente ter uma noção, né? Vai ilustrar. E eu quis ilustrar através aí, olha, para você ter uma noção. A taxa ao ano, 9%, 0,72 ao mês. Só que esse 9% é aquilo que eu falei para você. Ainda a gente tem dentro do financiamento outros encargos, que é o seguro, né? Dentro tanto do imóvel quanto da pessoa. Ou seja, quanto mais idade a pessoa tem, mais caro fica. Quanto mais caro o valor do imóvel, mais caro também. Mas a gente pegou uma média só para ter uma noção. Enquanto, Rodrigo, mas aqui é 9%, aqui é 18%. Por que tá diferente? Exato, parece o dobro, né? Mas a taxa aqui, ela é fixa ao ano. Então, a gente não paga juros, como eu disse no começo. Sim. E a taxa de administração, eu gosto muito de trazer para os telespectadores aquele exemplo de faculdade, quando você está se formar e tem aquela turminha e tem alguém que está cuidando da tesouraria. Então, a taxa de administração é justamente para isso. E aí, quando a gente vai para a prestação, olha a prestação que dá aqui, R$ 806 reais, e aqui R$ 327 reais. Só que aqui eu tenho um detalhe, eu não tenho o bem. Né? Porque o consórcio, ele é um dinheiro que eu estou investindo. Sim. Né? Então, eu vou ter a contemplação, mas eu tenho um prazo que eu posso aguardar. Rodrigo, qual é o prazo da contemplação? Eu não gosto de dar porque o cenário ele vai mudando, então também muda o perfil comportamental de quem está dentro do grupo daquela cota. Né? Então, isso é fundamental. Eu falo que o consórcio é para quem quer investir. Porque aí você não tem pressa. Quando a gente não tem pressa, a gente consegue esperar o momento certo, porque o consórcio, não necessariamente, inclusive, eu posso comprar uma casa. Eu posso pegar uma carta de uma casa e eu posso, inclusive, fazer dinheiro com essa carta de consórcio. Fui contemplada. Achei que não é o momento ideal. Eu posso vender essa carta. Eu posso vender essa carta e ganhar dinheiro. Então, aqui é um poder de compra que eu estou adquirindo. Dinheiro na mão, né? É dinheiro na mão. Dinheiro na mão você tem poder de negociação. E em relação ao dinheiro na mão também, Rodrigo, uma dúvida que as pessoas costumam ter é em relação a recuperar esse dinheiro, por exemplo, se eu quiser desistir do consórcio. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou entrar, mas a minha vida mudou. Nesse momento eu estou podendo fazer esse investimento. Daqui um ano eu não fui contemplado, teve uma mudança na minha vida, eu não consigo mais arcar com esse compromisso. Ela perde esse dinheiro que já foi investido? Isso é importante trazer, tá? Não existe perda. Porém, do mesmo jeito que o consórcio ele traz benefício para quem quer adquirir antes do prazo, ele também é aquela pessoa que não consegue, ele vai para o final. Então, ele para de pagar, ele perde a chance de ser contemplado, porque ele está inadimplente, ele só vai recuperar depois que o grupo acabar. Então ele vai ser o último da fila. Vai ter que esperar para receber de volta. Vai ter que esperar para receber, mas que ele perde o dinheiro, isso é uma mentira. Até porque o dinheiro que está lá também, ele está tendo uma correção, que é a correção da TR. Então ele não está de tudo perdendo. Na verdade, não é nem TR, desculpa, falando, é o INCC. TR é aqui no financiamento, quando a gente pega a modalidade. Então, por isso que eu falo do perfil, né? Será que, de fato, eu tenho urgência? Será que eu não consigo esperar até o ano que vem para comprar o imóvel? Porque, de fato, hoje a gente está sofrendo essa situação com o mercado. Não é o momento, né? Não é o momento para fazer o financiamento. Aí eu quis fazer uma outra anotação também para trazer a diferença, né? A característica. Isso é legal para a pessoa entender. Então, legal. olha, as menininhas colocaram uma letra bem bonitinha, Não, porque a minha letra não é assim. Eu ia elogiar. Não é minha letra. Que letra? Vou ser claro aqui. Juros, né? Então, o consórcio, ele não tem juros, ele só tem a taxa. E aqui a gente tem os juros, né? Taxa de administração e fundo de reserva. Esse fundo de reserva é justamente as pessoas pagando por aquele um que pode dar uma inadimplência, tá? Tem um consórcio que ainda não tem. E aqui só a taxa de abertura, que na verdade a gente acaba não pagando, porque o banco, a pessoa já é correntista e tal, então não tem, né? Só após a contemplação, e aqui é imediato, né? E aqui é onde eu falo, será que vale a pena? Ah, Rodrigo, eu moro de aluguel. Ok, porque o que você pagaria de aluguel, você vai pagar uma prestação, então faz sentido, né? Mas eu sempre gosto de trazer, porque é umas estratégias que eu falo até no meu livro, até mostrar o livro ali depois, que é o livro que eu escrevi, que inclusive lancei aqui, né? Falando sobre a diferença do consórcio e do financiamento, para quem quiser.
Aqui é disciplina. Por isso que eu falo que consórcio é comportamento. Né? Porque é ruim quando as pessoas têm uma noção de estar guardando dinheiro e não estar tendo eu não tô vendo chegar, não tô vendo né? para onde está indo. Né? Mas a disciplina faz toda a diferença na mão de quem tem poucos recursos e de quem tem muitos recursos. Porque investir, a gente tem que ter estômago. Né? Então, a gente sabe que não é para agora. Aqui, risco de inadimplência. Aqui, somente após a contemplação. Porque enquanto eu estou pagando o consórcio, eu não fui contemplado, o dinheiro é meu. Eu só estou pagando alguém para administrar, mas o dinheiro é meu. Então, não tem um bem alienado, não tem problema. Já aqui no financiamento, é óbvio que o banco pode tomar o meu imóvel se eu não conseguir pagar. Né? A flexibilidade aqui, o prazo, acho que isso é errado, o prazo é fixo, tá? E aqui ela pode fazer a quitação antecipada. E aí tem um porém. Se eu pretendo quitar antecipado, não vale a pena o consórcio. Porque a taxa de administração eu pago durante todo o período. Então, se eu pagar antes, eu paguei alguma coisa que eu não vou ter essa reversão. Já o financiamento, se eu tenho a pretensão de quitar antes, vai fazer sentido, porque os juros que foi cobrado, ele não vai ser cobrado, porque eu só vou pagar do período. Você Exato. antecipar. Por isso que toda a conversa sobre falar de patrimônio, de um financiamento de longo prazo, não dá para ser do dia para a noite. Né? Não vou ali na padaria comprar um pão, não vou numa loja do shopping comprar uma roupa. Eu tenho que entender, de fato, qual é o meu comportamento que vai ser daqui para frente, se eu pretendo, se eu tenho essa possibilidade de amortizar. Porque se eu tiver a possibilidade de amortizar, por mais que eu pegue uma taxa de juros mais alta, eu ainda vou sair lá no longo prazo, eu vou ganhar. Né? Diferente do consórcio, que aí eu assumo. Eu falo que o consórcio, ele é muito legal justamente por isso. Eu já tenho um imóvel, eu quero investir numa casa da praia. Então, eu vou pagando ali, sem pressa, para carro, a mesma coisa, né? As pessoas trocam de carro de 2 anos. Então, é um período aceitável para uma contemplação. Então, é uma forma de você sair dos juros que o mercado cobra. Né? Mas é sempre importante. Toda atitude que me envolve, né, com gasto, eu tenho que entender um pouquinho de como está a Selic, de como é que está sendo o comportamento aí, né, dos financiamentos dentro do país. Senão, eu posso tomar uma decisão errada. Por mais que possa ser boa, né? Mas no momento não é oportuno. Boa. Vamos assistir junto, porque tem uma pessoa que trouxe pra gente, ela acha que investiu. A gente quer saber um pouquinho mais. Vamos lá. É aqui mesmo que eu fico? Pode voltar aqui no sofá. Eu financiei a minha casa na época, né, que eu tinha marcado o casamento. Meu tio estava construindo a casa dele e ia desocupar a casa que ele morava, que era no fundo da casa da minha avó. Então, ele ia mudar para a casa dele e eu ia morar nos fundos da casa da minha avó. A gente já tinha um terreno, então a gente resolveu marcar o casamento e depois que a gente já tivesse casado por conta da conta mesmo do casamento, né, dos gastos, aí depois a gente ia construindo a nossa casa aos poucos. Porém, um ano antes do meu casamento, meu tio se separou da mulher dele e não tinha ainda finalizado a construção, né, da casa dele. E aí a gente não achou justo, eu falei pro meu marido, não dá, vamos precisar procurar outro lugar pra gente ficar. Então aí a gente foi atrás do financiamento. Aí a gente conseguiu o financiamento, conseguimos encontrar uma casa que a gente mora até hoje e que a gente já conseguiu pagar, né? Era uma conta gigantesca, 20 anos, mas a gente conseguiu pagar em 10. E foi a melhor decisão que eu fiz na época. Que legal, que bacana, exatamente tá vendo? isso, Exatamente, né? Veio para enfatizar. Então, é legal quando a gente... parece que ela é bem planejada, né? Então, isso é fundamental, porque o imóvel também tem uma outra situação. Depois que você está morando nele, qualquer reforma que você faz, você só está valorizando o imóvel. Então, você não perde, né? Então, diferente de um aluguel, que se você reformar, às vezes você não consegue combinar ali com quem está alocando. Então, o financiamento, ele passa... E no caso dela, o financiamento, ela realmente precisava. Talvez não desse para esperar mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que o primeiro imóvel, na maioria das vezes, vai ser através de financiamento, porque a gente não tem essa cultura também, né, de se organizar. Tem gente que fala sempre, Rodrigo, eu só guardo dinheiro quando eu pago boleto. Né? Então, não tem essa costura mesmo de guardar, porque a gente não tem uma educação voltada para isso, né? Né? Onde que eu aplico, como que eu aplico. Então, não é uma coisa muito constante dentro da nossa cultura.
Então as pessoas acabam pagando o tal boleto para guardar. E o consórcio hoje, a se gente for pode. para a gente investir em algo material, imóvel, sem dúvida. Sempre imóvel. Eu acho que... Eu sempre falei isso, né? Hoje eu tenho 12 imóveis e foi sempre nesse negócio, compra na planta, compra no consórcio, compra no financiamento, sempre aproveitando do cenário. E aí a gente percebe que o imóvel, aconteça o que acontecer, ele sempre sofre uma valorização. Seja pela reforma ou até mesmo sem reforma. Porque às vezes você compra um imóvel numa área que não é tão urbana, mas a cidade começa a ir para aquela região e o imóvel começa a se valorizar. Então, ele sempre não perde valor. Isso é que é bacana do imóvel. E sem contar que o brasileiro, né, ele gosta de ter seu cantinho, gosta de ter sua casa. A gente tem esse apego, né, com a casa. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu gosto da casa. É uma tranquilidade, né? Isso, aquela ideia da segurança, né? É que meu a ideia cantinho da é segurança, meu. Quem exato. consegue investir em mais de um imóvel, também aquela ideia de uma segurança de qualquer De coisa vida, eu tenha. Qualquer coisa eu tenho aquela outra opção. A gente sempre fala isso, né? Se tudo der errado, eu vou viver de aluguel, porque eu tenho as casinhas ali, né? Assim que meu pai falava também. Então, isso é importante a gente ter essa segurança, porque faz com que a gente possa dormir bem, entender, né? Eu falo que cabeça fria faz com que a gente, de fato, tenha criatividade aí para bolar as nossas estratégias. Agora, só de cabeça quente, tá preocupado, dormindo no texto, com o boleto chegando. Você não consegue ver nada na sua frente. Não consegue ver nada. A gente tem uma mensagem de Instagram. Boa Olha, tarde, gente bonito, linda. Eu tenho um consórcio de carros e a prestação ou taxa, não sei se saiu, de 560 para 630. O que é esse aumento? Obrigada. Ah, legal. Então, todo ano, o consórcio ele também sofre uma correção. Porém, não só corrigiu a parcela, corrigiu também o valor que ela contratou. Por quê? Vamos pensar que Então, ela pegou... aumentou o valor do carro também. Bem, aumentou o valor do bem. Porque vamos pensar que o ano passado, quando ela contratou, ela pegou um carro lá, ela sinalizou que ela queria um carro de 2024. Já perdeu o valor, porque então ele atualiza de acordo com o seu bem. Então, fica tranquila legal. que está sendo atualizado os dois. É equiparação. Rodrigo, tem mais uma pergunta ali também, ó. Como o consórcio, como o consórcio só sai na contemplação e o lance embutido, e falou, consórcio é planejamento patrimonial. É isso. Ela tocou num ponto ali que é muito legal, porque muitas das vezes a gente nem precisa ter dinheiro para contemplar. Porque geralmente, quando a gente faz um consórcio, você precisa ter um capital para poder concorrer ali à vaga e conseguir aquela cota. Sim. Só que no lance embutido, vamos pensar que eu quero uma carta ali de 100 mil. Ao invés de eu contratar 100, eu contrato 150 e uso 50 para dar lance. Então, na verdade, eu estou pegando uma carta de 100. Então, é uma estratégia que eu... Rodrigo, mas se todo... né? Então, é uma estratégia que todo mundo pode usar. Não, porque quando eu começar, eu estou começando a pagar um bem de 150. Então, eu pago sobre aquela parcela de 150. Certo. Então, automaticamente, pode ser que eu consiga pagar essa parcela e você não. Não, daí vai pesar E aí, mais. exatamente, eu tenho essa vantagem. E quando eu for contemplado, eu vou pagar o valor real do bem que eu estou pegando. Então, é uma sacada muito legal. O investidor faz bastante isso, porque é uma forma de você adquirir um bem sem se descapitalizar. Ou descapitaliza com um valor menor, né? Eu não preciso dar os 50 mil. Às vezes eu dou um pouco do lance embutido e dou mais uma parte de dinheiro. Eu já começo a ganhar na frente. Gente, tem pano pra manga. Gente, estratégia. Eu falo que consórcio é vida. Eu já peguei consórcio e já vendi. Né? Então, eu já peguei consórcio, já adquiri o bem. Então, quando você conhece um pouco do consórcio, ele te dá uma flexibilidade, lembrando que consórcio virou, inclusive, um plano de carreira. As pessoas compram cartas de consórcio para vender depois. Hoje está muito na moda, justamente porque, com a taxa de juros alta, o consórcio começou a ter mais destaque. Então, isso é legal da gente fazer essas estratégias. Eu já comprei carta de crédito, já vendi, então eu sempre estou dentro desse mercado, tudo de acordo com o cenário. O cenário vai indicando, a gente vai fazendo. Maravilhoso. Obrigada por explanar, deixar nossa cabeça fervilhando de ideias aqui. Seja sempre bem-vindo para Eu que agradeço, para mim é muito bom estar aqui, né, trazendo aí essas dicas aí valiosas aí, né, torcer para que os espectadores façam aí a sua aquisição, porque a casa, de fato, é um sonho, mas tem que ser sonho, não um pesadelo. Exatamente. Mesmo, né? obrigadão, sem planejamento viu? Pode virar pesadelo. Pois é. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. O pessoal de casa acompanhou também, contato na tela, para quem quiser saber mais, tirar dúvidas. É verdade, tem o livro. Que está aqui ao lado, então você só procurar o Rodrigo lá nas redes sociais, combinado?